Recebendo você já ligado aqui com a gente, presta atenção. Flávio Bolsonaro se manifesta após Moraes mandar a Polícia Federal abrir um inquérito contra ele. Alexandre de Moraes abriu um inquérito para apurar se o senador cometeu crime de injúria contra Lula. Juridicamente frágil, diz o senador. O que acontece? O ministro Alexandre de Moraes foi para cima do senador e, por conta de uma postagem onde ele comentava a prisão do ditador Nicolás Maduro. À época, o senador relatou que Lula seria delatado e que o fim do Foro de São Paulo estava se achegando. Juntamente ao seu comentário, ele comentou que também seria, envolvimento ali com tráfico de drogas, fraudes de eleição, enfim, isso respingou na imagem de Lula, que acionou a justiça e agora o ministro Alexandre de Moraes abriu esse inquérito para investigar o Flávio e o Flávio deu uma resposta aí para o ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Não seja o início de um cerco jurídico para tentar me intimidar e tentar me inibir de falar o que eu penso. Aquilo ali é pura liberdade de expressão. Todo mundo sabe a relação do Lula com o Maduro e nós vamos aqui, assim que formos intimados, pedir, entrar com a exceção da verdade e pedir que o ministro Alexandre de Moraes ele peça ao governo americano toda a documentação que existe com relação à prisão do Maduro e a sua relação com o Lula, porque quem está acusando o Maduro de ser terrorista é o governo americano, não sou eu. Quem está aqui, a ligação histórica que existe entre Lula e Maduro é pública. Então, sinceramente, eu não entendi qual é a intenção do ministro Alexandre de Moraes em aceitar abrir um inquérito como esse, Então vamos aguardar e não vou me calar, vou continuar acusando e falar a verdade sobre quem é Lula, que é ligado a ditadores, a marginais, a terroristas. É isso que ele cultivou, é isso que ele pratica com todo o seu posicionamento, sentado na cadeira de presidente da República. Ao invés de colocar o interesse do povo brasileiro em primeiro lugar, ele continua priorizando as suas preferências ideológicas que acabam trazendo prejuízo para o povo brasileiro. Muito bem, então tá aí as falas do senador da República, Flávio Bolsonaro, que reagiu duramente aí à abertura desse inquérito, ele que a partir de agora está sendo investigado pela Polícia Federal pelas suas falas. Alexandre de Moraes abriu esse inquérito e o senador pediu, então, comentou que vai pedir para que Alexandre de Moraes questione o governo americano pela situação de ter aí, então, acusado Nicolás Maduro por tráfico de drogas. Lembrando que Nicolás Maduro segue preso na justiça americana e já enfrentou uma audiência, ele e a esposa, e deve vir aí uma condenação por tráfico de drogas, entre outras situações aí, lavagem de dinheiro, narcoterrorismo, entre outras situações. A situação do Nicolás Maduro não é nada fácil lá nos Estados Unidos. Mas, aqui se faz, aqui se paga, A gente sabe muito bem que a Venezuela era um dos países mais ricos há 25 anos atrás, um dos países mais ricos aqui da América Latina. Em 25 anos de socialismo, dessa ditadura, acabou levando a Venezuela a se tornar um dos países, ou o mais pobre da América Latina. A sua população chegou a comer os seus animais, os seus pets. Você imagina uma situação dessa? Ô mulher, hoje não tem o que comer, pega o totó lá e faz cozido. Imagina que situação nós acompanhamos aqui nesse país que faz fronteira com o Brasil, a Venezuela. Numa questão de imigração, eles saíam da Venezuela e chegavam aqui no Brasil pesando 20 quilos a menos. Não que eles tenham emagrecido esse peso durante a viagem, mas é a maneira que eles chegavam desnutridos e fugiam da fome ao vir para o Brasil e também o estado de Rondônia, o estado também de Roraima, a região norte principalmente, que recebeu e muitos desses imigrantes aí vindos da Venezuela.
A condenação de Flávio por Alexandre de Moraes abriria precedente perigoso, é o que analisa o Paulo Capelli. Ele fez a participação lá no programa Contexto, no Metrópolis, e fez essa avaliação que seria um precedente perigoso. Presta atenção. O crime de calúnia que está sendo apurado, né? Se houve cometimento de crime de calúnia. Vamos ler a postagem aqui do senador Flávio Bolsonaro. Vamos lá, ele fala assim: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras. Eleições fraudadas. E ali, né, ele compartilhou a reportagem do Metrópolis. O governo Lula convoca reunião de emergência após Trump capturar Maduro. Ou seja, uma postagem assim, ela configura um crime de calúnia. Se for assim, vai ter muito crime de calúnia para político ser condenado. Isso é um fato. A gente vê postagens desse tipo a todo momento, seja por parte da direita, seja por parte da esquerda. Não é de hoje que o clima no Brasil está bastante beligerante por conta dessa polarização que o país vive. Então, assim, vai haver uma condenação, então abre um precedente para que haja condenações de questões até mais graves, de publicações mais graves, né, que outras pessoas fizeram, né? Então, assim, vamos ver como é que vai se portar, né, a Polícia Federal. A gente lembra que a própria Polícia Federal também provocou ali a abertura desse inquérito, foi uma solicitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? E aí a Polícia Federal, né, se manifestou favorável a essa investigação, e o Alexandre de Moraes, quando recebeu, né, esses documentos, ele falou: olha, então vamos abrir aqui as diligências, a Polícia Federal tem 60 dias para concluir se Flávio Bolsonaro cometeu crime contra o presidente Lula. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Eu confesso que uma condenação e uma implicação jurídica / eleitoral para o senador Flávio Bolsonaro seria muito, no mínimo, uma questão bastante discutível. Muito bem, e qual é a sua opinião? Há juízes que acabam entendendo que isso faz parte do jogo, né? Faz parte ali aquilo que a gente chama do play, né? Do gamer. E há aqueles também que podem entender que é uma calúnia, uma injúria, e que isso não é aceito aí no processo eleitoral. Mas é fato, meus queridos, que a situação ela é bem complexa, né? Vamos esperar aí a apuração da Polícia Federal e o entendimento, né, de Alexandre de Moraes. A associação critica a instauração de inquérito contra Flávio. Lexon afirma que decisão de Moraes ignora a imunidade parlamentar e põe em risco a liberdade de crítica política em ano eleitoral. Olha o que essa associação está entendendo, a maneira que ela está entendendo. Como eu disse para você, alguns juízes entendem que esses ataques ou essas críticas, elas fazem parte do jogo, né, da corrida aí eleitoral. E já essa Lexon afirma que, além de colocar em risco, né, a liberdade de expressão, segundo a Lexon, a decisão de Moraes ignora a imunidade parlamentar, que ele é um parlamentar, né, e põe em risco a liberdade de crítica política em ano eleitoral. Então a situação segue dessa maneira. Há um inquérito aí, 60 dias, que nós estaremos acompanhando, e a gente sabe muito bem aqui no Brasil que se for para prejudicar um lado da história, o processo é rápido. Ele corre bem rápido mesmo, tá certo? Se vier uma condenação, pode ter certeza que será muito rápida nessa questão aí. Para você acompanhando o nosso canal aqui, sejam bem-vindos. Obrigado pela sua audiência maravilhosa. Para você que sintoniza o nosso Jornal da Terra, nesta quinta-feira, dia 16 de abril, meio do mês já chegou, né? Já estamos vivendo a segunda quinzena do mês de abril. Como é que foi o mês para você? Para mim o mês não passou rápido não, tá bem? Não sei se é por questão de muito trabalho aqui, mas a gente continua lutando, né? E o mês parece que
demorou a passar, né? Pelo menos essa primeira quinzena. Vamos ver essa segunda. Geralmente a segunda quinzena do mês ela voa, né? A gente tem as nossas metas para cumprir, temos os nossos compromissos. Final do mês chega correndo, chega com tudo. Gilmar pede que PGR investigue relator da CPI do crime organizado. O ministro do Supremo citou abuso de poder por parte do senador Alessandro Vieira. Esse aqui é mais um assunto que está pegando fogo, meus queridos. Vocês se lembram muito bem, nós noticiamos aqui no Jornal da Terra de que o relator da comissão parlamentar de inquérito acabou, de uma certa forma, pedindo, né, o indiciamento de Gilmar Mendes, pedindo também o indiciamento de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Isso abriu, né, aí a porta dos infernos. Houve uma articulação muito grande ali por trás, nos bastidores da CPI do crime organizado. No dia da votação, trocaram os parlamentares, ou seja, trocaram os senadores apenas para votarem contra o relatório. Nessa situação, eu vi o senador Alessandro Vieira dizendo que até pessoas que nem estavam presentes, nem em Brasília votaram, pois votaram de forma virtual. Meus queridos, a articulação deu certo e o relatório foi reprovado. Agora vai sobrar as consequências. Os parlamentares dizem que vão entregar o relatório ao ministro André Mendonça e também o Gilmar Mendes vai processar e pedir então a inelegibilidade do relator do caso, Alessandro Vieira. O jornalista William Vac criticou as atitudes de Gilmar Mendes na CNN. Vamos acompanhar. O ministro Gilmar Mendes acionou a Procuradoria-Geral da República para investigar o senador Alessandro Vieira por abuso de autoridade. Os ministros do Supremo que foram indiciados naquele relatório que acabou não sendo aprovado, o relatório por parte de Alessandro Vieira na CPI do crime organizado, os ministros mencionados no texto acreditam que o senador se tornará inelegível até o final do ano. Confira. A CNN, um interlocutor da corte, disse que Vieira não terá mais paz após ter pedido, em seu parecer, o indiciamento de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O relatório foi rejeitado pelo colegiado por 6-4. Para ministros do STF, o relator desviou do que deveria ser o objeto do seu relatório, investigar o crime organizado, para atacar a corte com o objetivo de ampliar suas chances eleitorais em Sergipe. O parlamentar é pré-candidato à reeleição ao Senado pelo Estado. A representação de Gilmar Mendes, junto à PGR, afirma que houve abuso de poder por parte do senador ao elaborar um relatório que pedia seu indiciamento. O fato de a representação ser feita por Gilmar e futuramente analisada por Gonet tende a acelerar o processo contra Vieira, podendo afetar sua campanha à reeleição. O incômodo de Gilmar se deve em muito ao fato de ele não estar envolvido no caso do Banco Master. Vieira o incluiu no relatório em razão de um habeas corpus proferido por Gilmar, que derrubou a quebra de sigilo da empresa Maridit, ligada à família de Dias Toffoli e que fez negócios com Daniel Vorcaro. Para a CNN, Vieira defendeu os indiciamentos dos ministros e do PGR. Em nenhum momento, em nenhuma vírgula do relatório se atribui uma frase tosca do tipo: a culpa do avanço do crime organizado é dos ministros do Supremo. Não. Mas a gente teve a coragem e, na minha visão, a consistência técnica de apontar estas figuras, esses 3 ministros, esse PGR, tem responsabilidade por esses fatos que estão descritos aqui. Simples assim. Muito bem, então, para você ligado aqui comigo, meus queridos, despertou aí o olhar, né, fulminante do Gilmar Mendes, que foi para cima, hein? Dizem os parlamentares que ele vai ficar inelegível, dizem que realmente a situação dele é bem complicada. E assim encerramos mais uma edição do nosso Jornal da Terra, agradecendo você pelo carinho, pela audiência, você que sintoniza aqui o nosso canal, sintoniza o nosso Jornal da Terra. Muito obrigado mesmo pela audiência, muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Estaremos de volta amanhã
7 horas da manhã, pelo horário de Brasília, pelo horário de Rondônia, e às 8, né, pelo horário de Brasília, para você que sintoniza o Jornal da Terra no YouTube, né, você que é de outro estado, 7 da manhã, horário local de Rondônia, e às 8 pelo horário de Brasília. Fiquem todos com Deus. Vem aí a programação musical da Terra FM com muito conteúdo, muita informação também. Continue na Terra FM. Para você de outros estados, baixe o aplicativo da Terra FM. Vai agora no seu celular e pesquise Terra FM. Você vai ver o logo, né, da rádio, que é esse aqui do microfone, Terra FM e Cerejeiras. Coloca Cerejeiras, fica mais fácil, ok? Terra FM Cerejeiras, e você vai poder, ao longo do dia, acompanhar toda a programação da Terra FM. Valeu, pessoal, grande abraço e até amanhã. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.